Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Bianca Cirilo e hoje a gente está aqui para mais um Papo de Divã, dando continuidade aí ao nosso trabalho. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito sério, muito profundo, que é a questão do narcisismo materno. As mães narcisistas, elas estão dentro de um estudo, que é o estudo de abuso afetivo. É um trabalho que eu já realizo há muitos anos, há mais de 20 anos, com pessoas vítimas de pais abusivos. E dentro dessa questão, o destaque à mãe narcisista é bastante pertinente, considerando o impacto que uma mãe que se comporta dessa forma, que tem essa característica de personalidade, como que ela impacta a vida do filho e como que ela pode trazer danos muito sérios para a vida adulta. A gente não está aqui numa postura de condenação, nem numa postura moral, no sentido de julgar a mãe narcisista. A gente vai falar das características que essa pessoa apresenta na relação que ela estabelece com o filho e como que nós podemos contribuir, principalmente se você que está assistindo esse vídeo, identificar que você convive ou conviveu com uma mãe narcisista e aprender a perceber qual foi o impacto disso na sua vida. Então, a prioridade é utilizar esse material para que você possa ter uma referência, e não só para você, mas para pessoas que você conheça, no sentido de passar algumas orientações fundamentais para se prevenir, né? Eu diria até, na realidade, trabalhar todo o impacto, todo o estrago, não tem outra palavra, todo o estrago que uma mãe narcisista traz para a vida do filho. Então vamos lá. O que seria narcisismo? Eu vou resumir o conceito de narcisismo dentro do contexto da maternidade, que é: o narcisismo significa você se sentir o centro do mundo, né? Vamos trabalhar assim. O narcisista, ele provê, na realidade, ele busca prover as suas necessidades através do outro, ou seja, o outro é uma fonte de recursos, o outro não é uma pessoa, o outro é uma espécie de hospedeiro. Infelizmente, não tem outra palavra, por mais que eu queira amenizar, não tem como amenizar, porque realmente o narcisista, ele é um egoísta, né? Ele prioriza aquilo que é bom para ele, não importa se o outro vai gostar ou não importa se o outro vai sofrer ou não. O narcisismo, ele tem a ver com um transtorno de personalidade que se caracteriza pela dificuldade mesmo de entender a necessidade do outro. A mãe narcisista, por exemplo, a gente costuma falar, né, o abusador, né? O abusador, ele não é empático, de fato ele não é empático. Mas no que se refere à mãe narcisista, a gente entende o seguinte: a empatia que ela estabelece com o filho é uma empatia interesseira. Ela vai se identificar na medida em que aquela identificação trouxer algum benefício para ela. Então vamos lá. Antes da gente prosseguir na linha das características, é importante fechar o conceito de narcisismo. Então, assim, o narcisismo, ele está dentro da estruturação da sua personalidade, ou seja, se a gente pegar a psicanálise, Freud vai falar que isso tem a ver com o lugar mesmo do sujeito, a maneira como ele constrói a sua autoimagem, a maneira como ele se impacta a partir do lugar que os pais o colocam e ele registra isso como uma referência, sumariamente. E a partir daí ele vai se perceber, né, como sujeito no mundo, ou seja, o lugar que ele ocupa dentro do contexto dele particular, do contexto social, e ele com ele mesmo. Então, assim, o que a gente vai observando é que o narcisismo, ele é um desenvolvimento comum, um desenvolvimento previsto dentro do desenvolvimento do ser humano, ou seja, ele precisa acontecer para que a gente se sinta sujeito A, sujeito B, ou seja, a autorreferência, ela depende dessas relações parentais, ela depende da maneira como os nossos pais estabeleceram conosco o processo de educação, valores, crenças. Esse lugar, ele é um lugar prévio no desejo desses pais, ou seja, quando se concebe um filho, planejado ou não, ou seja, as expectativas que esses pais têm com relação a esse novo sujeito que entra na família.
E isso imprime, obviamente, um tipo de relação com ele. Isso vai desenvolver o narcisismo, né? No sentido de esse lugar que você possui dentro de um contexto familiar, social. Muito bem. A partir daí, existem alguns casos onde o desenvolvimento, digamos assim, natural no sentido de ser aquilo mesmo que se espera, esse desenvolvimento ele é comprometido por alguns fatores que trazem a toxicidade, que a gente não vai entrar em muitos pormenores aqui, porque são fatores variados. Dentro de uma multiplicidade, a gente tem aspectos que vão impactar dessa ou daquela forma uma pessoa que vai se tornar uma narcisista tóxica, e não dentro desse narcisismo esperado, previsto para a constituição do sujeito. Muito bem. Em geral, essa toxicidade está muito relacionada a padrões de educação contraditórios. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que você forma um futuro narcisista, né? No caso, depois se torna uma mãe. A gente está falando aqui da mãe, mas eu estou contando esse percurso para que haja um entendimento de onde vem essa história de narcisismo. A gente observa do ponto de vista clínico, do ponto de vista da experiência profissional, que processos de educação contraditórios, onde há um favoritismo a um filho em detrimento de outro, né? É um que é o privilegiado, que pode tudo, que tem todas as oportunidades, e os pais, né? No caso a mãe e o pai às vezes também não, deixam isso claro, não sentem nenhum pudor em esconder isso do restante dos filhos. Isso faz com que alguns sejam privilegiados, né? Ou melhor, um seja privilegiado e outros não, ou outro não. E aí o que a gente observa? Esse padrão contraditório na educação vai gerando uma sensação de menos-valia naquele que recebe menos, e naquele que recebe mais se cria um empoderamento e uma crença de que ele, com certeza, pelo favoritismo que ele possui, no caso da mãe, né, que a gente está falando aqui da mãe narcisista, ele, obviamente, ele começa a desenvolver, né, um padrão também de abuso. Então, assim, geralmente mães narcisistas, elas vêm também de processos de educação de outros pais ou mães, né, pais no sentido de ser o homem ou pais, os dois, também narcisistas. Então a gente tem ali uma certa continuidade do abuso. O histórico de pessoas que sofrem abuso demonstra isso pra gente, que há uma tendência, uma repetição, né? Isso é muito comum quando você vai estudar as famílias disfuncionais, né? Ou famílias abusivas, que têm um funcionamento comprometido, que estabelece privilégios para um e para outros não. Isso, obviamente, gera um padrão de ressentimento muito grande naquele que recebe menos. Porque tem aquele filho favorito que pode tudo, a mãe narcisista faz isso, né? Ela pode vir, geralmente, de uma educação assim também, então ela repete. E o outro não tem nada. Dentro dessa lógica, aquele que não tem nada, ele é eleito o bode expiatório. No sistema familiar, você tem papéis que são papéis que funcionam dentro do sistema, que quando o sistema é disfuncional, ou seja, quando o sistema não tem um funcionamento de equilíbrio desse afeto do dar e receber, vai ter sempre um que é o bode expiatório, vai ter sempre um que é o favorito, vai ter sempre um que é o que não faz nada, enfim, esses lugares ficam rígidos no sistema familiar e eles não circulam. Quando isso está marcado, fulano é sempre o queridinho da mamãe, o outro é sempre aquele que recebe menos, isso cria um abalo no sistema familiar que gera um custo psicológico muito grande para quem está vivendo, né? E a mãe narcisista, o que ela faz? Ela é exatamente a produtora desse sistema familiar que não funciona, ou funciona de uma maneira que não é uma maneira justa, onde alguém recebe mais e alguém não recebe nada, ou alguém recebe menos. Como é que ela se comporta na relação com o filho não favorito, com o filho que está sofrendo abuso em prol
do outro que é o favorito, né? Se não tem um favorito, pode ser o filho único que ela de alguma maneira elege como bode expiatório. A mãe narcisista é uma mãe vitimizada, ela faz uma inversão no sistema familiar. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela, na condição de autoridade, ela deveria se comportar como referência e como alguém que traz a orientação, né? É o ancestral, é aquele que vem antes, né? Se a gente utilizar um termo da constelação familiar. O que ela faz? Ela inverte. Então, o filho passa a ser responsável pelo estado de humor dela, pelo estado de saúde dela. A pessoa começa a se sentir cobrada, massacrada, porque o que ela faz? Ela se vitimiza a ponto do filho que está sofrendo o abuso, ele entra num processo de culpa muito grande. Então, ele não consegue viver a vida dele, em geral, as mães narcisistas clássicas, né? A gente tem nuances, mas eu vou falar de uma maneira a mais comum, né? Esse filho não consegue dar continuidade à vida dele, porque essa mãe é sempre vítima. É uma agressividade que não é necessariamente uma agressividade explícita, grosseira e violenta. Há uma agressividade com uma voz mansa, mas é agressividade no sentido de fisgar você numa captura de culpa. Mas você vai fazer isso? Mas a mamãe precisa. Como assim você vai me abandonar? Como assim você vai casar? Como assim você vai namorar? Como assim você vai viajar para outro país? Como assim você vai me deixar nessa situação? Eu estou velha, ou estou doente, ou eu não aguento isso, você me deixa louca e por aí vai. Todo aquele repertório, aquela lamúria, né? Aquele desfiar de rosário, que é uma ladainha, onde a mãe ela está sempre se vitimizando, ela está sempre se colocando numa posição de receber, porque ela se sente o quê? Ela se sente a vítima, e a vítima precisa ser o quê? Cuidada, né? A posição de vítima é a mais cômoda, porque a vítima ela não faz nada, ela só fica ali esperando que alguém vá se reconciliar com ela, esperando que alguém faça por ela o que ela acredita que não tenha que fazer. E isso tem um custo psicológico muito grande por causa da culpa, né? O filho que sofre esse impacto, ele traz uma queixa muito grande de dor, porque é a mãe. Então aí tem uma coisa interessante, que a mãe narcisista se aproveita, e aí pegando um pouco da própria concepção de maternidade, né, num sentido mais sacralizado, a gente aprende dentro de uma certa moral religiosa que pai e mãe, né, o honrar pai e mãe, é algo que é confundido com muitas práticas. As pessoas distorcem o conceito do que é honrar pai e mãe, mas eu não vou entrar aqui no mérito religioso. A questão é, esse honrar pai e mãe, num contexto de uma mãe narcisista, é muito conveniente, né? Algumas mães até utilizam isso, algumas mães narcisistas, mas olha, mãe é uma coisa sagrada, como assim você vai fazer isso comigo? E aí as pessoas vão entrando num processo de culpa muito grande, de dor muito grande. Por que a mãe narcisista faz isso? Porque ela não quer assumir responsabilidade. Ela quer ser assistida, ela não quer prover nada. Ela quer ser exatamente aquela que recebe, aquela que está naquela posição de posse. Ela vê o filho como alguém que tem que doar para ela, porque é um servidor. O filho é um servidor, né? Ele tem que servir, ele tem que fazer jus a esse amor sagrado, essa coisa que eu te coloquei no mundo, né? Quase que um favor que ela acredita que fez, né? Como se o desejo dela não tivesse nenhuma participação. Isso é muito interessante. O sujeito já nasce com uma culpa de ter nascido, ela não quis parir, né? Ela realmente não, foi um acidente, né? É muito interessante quando a gente começa a estudar isso com profundidade. E aí o que acontece? Ela destrói a autoestima do filho. A mãe narcisista, ela não está ali para de alguma maneira fazer ser uma referência de força, ela é uma referência de fraqueza, para tirar a sua força. Então, todo movimento de autoestima é um movimento libertário.
Se você desenvolve a sua autoestima, você vai longe, você consegue atingir seus objetivos. A mãe narcisista, ela não deixa você crescer. Porque se você crescer, quem é que vai prover? Do ponto de vista do afeto, da doença dela de receber. Por que ela faz isso? Porque ela também não recebeu, né? Então ela busca um hospedeiro, né? Ela busca alguém que possa assisti-la e sustentá-la. Então ela tem essa questão da destruição da autoestima, porque a autoestima é exatamente teu ponto de força. Ela é aquela mãe que vai te desencorajar, que vai atrapalhar seus planos, que vai colocar sempre um perigo, mas você vai fazer isso? Mas você já pensou o quanto isso é perigoso? Vai parecer que é um cuidado. Essa é a coisa bastante séria da situação. Porque parece que é um cuidado. Ela traz aquele movimento assim, não, mas meu filho, você vai fazer isso? Ou na frente das pessoas ela te trata com muito carinho. Mas quando você sai dali, daquela cena, daquele teatro social, ela mostra quem ela te denigre, te deprecia, tira sua coragem. E o perigoso da relação com uma mãe narcisista é que, como ela não assume a responsabilidade por esse lugar hierárquico que ela ocupa, como orientadora e como alguém que tem que ser responsável pela sua própria vida, o que ela faz? Ela coloca a responsabilidade em você. E aí você passa a não viver a sua vida porque você acredita que todo aquele amor e dedicação de ter colocado você no mundo tem que ser retribuído. Na constelação, a lei do dar e receber, ela tá muito presente, né? O sistema ele precisa equilibrar quem recebe, quem doa, isso precisa estar num equilíbrio, porque o dar e receber tem a ver com o direito de pertencer. E um sistema disfuncional, uns parece que pertencem, têm mais direito de pertencer a uma família do que outros. A mãe narcisista deixa isso muito claro. Você fica com uma sensação de que você não tem direito de pertencer àquela família, né? Porque você nunca pode, é sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro. Na sua vez, nunca tem a sua vez. Então, gente, isso é tão sério, né? Dentro dessas características da mãe narcisista, elas não conseguem desenvolver uma empatia saudável, como eu falei no início do vídeo. A empatia ela é conveniente, então ela se transforma em alguma coisa que seja conveniente para ela. Por exemplo, se você der espaço, ela vai dominar e controlar a sua vida, porque ela é controladora, então ela sempre vai te criticar. Nunca tá bom. E o que captura e é perigoso? O filho desavisado, ele começa a achar que tem algum problema com ele. Então ele começa a tentar atender aquela exigência, ele vai atendendo, tentando atender, até que chega uma hora que ele percebe assim, gente, é um saco sem fundo. É uma personalidade camaleão. Ela se transforma na boazinha, daqui a pouco ela vira má. Quem tá de fora fala, nossa, mas como essa mãe é uma mãe dedicada, para que você, o filho, vire o vilão, dependendo do contexto. Então, assim, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. O abuso afetivo, no contexto familiar, é uma das coisas mais difíceis, às vezes, de você detectar, dependendo da situação. E uma vez detectado, é muito difícil assumir isso para você e tentar sair. Porque a rede familiar captura de uma tal maneira que é bastante difícil depois de você conseguir. Você precisa de ajuda terapêutica, a pessoa geralmente precisa, porque há um padrão de tristeza e culpa muito grande, porque o filho começa a achar que o problema é dele. Então, assim, para a gente terminar, eu gostaria de deixar claro aqui para vocês o seguinte, né? Se você está nessa situação, se você olha para a sua relação com a sua mãe, né? Como eu falei para vocês, esse assunto é extremamente... Não dá para esgotar em alguns minutos, claro, né? Mas se você observa, olha para sua mãe, percebe que você tem essa relação com ela, procure ajuda. Não adianta você entrar num embate, numa discussão, porque o abusador afetivo, a mãe narcisista é uma abusadora afetiva, assim como tem outros casos, ela nunca vai admitir que ela está errada, porque não há do que se desculpar. A vítima é você. Em que sentido? Se você fizer
algum tipo de pleitear, né? Algum tipo de direito, ela vai dizer que você está se fazendo de vítima, porque a vítima é ela, melhor dizendo, né? A vítima é ela, você está se fazendo de vítima. Eu te dei tudo. Como assim? Você está querendo o quê? Você está com ciúme do seu irmão. Porque o seu irmão estudou, porque o seu irmão não sei o quê, porque o seu irmão não sei o que lá, e aquela lista de coisas que o seu irmão é melhor. Então, assim, se você está sofrendo isso, pare e pensa que ainda dá tempo de você se ajudar. Reveja esses valores. Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, não tem nada a ver com isso que a mãe narcisista cria. Tem a ver com uma outra relação, uma relação de amor, é uma relação de gratidão, é uma relação de entendimento, de uma troca salutar. Então, para pensar o que você pode fazer hoje para modificar essa relação com uma mãe narcisista, no sentido de você se proteger, e aí entra a parte mais difícil. Vai precisar trabalhar o afastamento com o amor. Eu estou falando publicamente que é para desassistir a mãe? Em hipótese alguma. Estou falando que emocionalmente você precisa se trabalhar para não estar tão junto, né? Para não sofrer o impacto, porque por mais que você tente ponderar a relação, a mãe narcisista é imatura, ela não está pronta para ponderar nada, porque ela está invertida. Ela vê você como provedor, ela vê você como responsável, ela é a grande vítima, a coitada, que nunca pode nada, que nunca tem tempo de nada, e vai estar sempre com uma lista de queixas para te entregar fresquinha, e você ficar tentando ali dar conta daquela situação que não é você que dá conta. Ok, gente? Para aqueles que gostaram desse vídeo, deem um like aqui embaixo. Esse é um assunto bastante doloroso, sem dúvida, mas muito importante, porque quando a gente vai descobrir, quando a gente descobre, né, melhor dizendo, o abuso afetivo familiar, isso gera muita dor. As pessoas têm uma dificuldade muito grande um medo muito grande de perder o afeto, né? Porque a mãe narcisista faz isso, ela manipula de um jeito que você fica com uma sensação de que você não merece afeto. Então, ficamos por aqui. Participem do canal, se inscrevam, aqueles que não se inscreveram. Deem sugestões de temas, é importante. Aqui nos comentários, coloquem sugestões de temas que vocês gostariam que eu desenvolvesse, temas que estão dentro dessa questão do abuso ou não, ou seja, nessa dinâmica aí da discussão psicológica, para que a gente possa aumentar o canal, criar um canal bacana e útil, um conteúdo útil para todos vocês, ok, gente? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Um forte abraço para vocês.